esse período, né, de confinamento. Ok, está sendo gravado aqui, então bom dia a todos. A gente vai dar início aqui à nossa palestra, Nanomateriais de Carbono, Síntese e Aplicações no Tratamento de Água. Lembrando que no final da palestra a gente vai abrir aí 15 a 20 minutos para discussões, perguntas. Se vocês tiverem alguma dúvida, o professor Vinícius, ele está como co-host, está acompanhando e está ouvindo, tá? O que está acontecendo aí no chat também. Então ele pode repassar e vai anotar direitinho aí o que for preciso, tá ok? Vamos lá. Eu sou o professor Marcos Guislandi, né, professor do curso de Engenharia de Materiais da nossa UAXA, o campus das engenharias, né, que fica no Cabo de Santo Agostinho e pertence ao FRPE. Basicamente, nós temos trabalhado, tá, na parte de pesquisa com o nosso grupo de nanotecnologia aplicada e com o grupo da UFPE, o GPTA. Então, o trabalho que eu vou apresentar hoje sobre nanomateriais de carbono vai ser algo um pouco mais geral, ok? E focado na síntese desse material e por que é importante essa síntese, conhecer as propriedades para depois utilizar em aplicações no tratamento de água, ok? Então, vamos lá. A estrutura da apresentação vai ser principalmente dar um conceito aqui fundamental, o que é um material de carbono, o que é carbono, quais são os nanomateriais de carbono, um pouquinho do histórico deles, e aí a gente entra nesse material mais novo e mais utilizado atualmente, que é o grafeno, né? Quais são as aplicações desse material e o mercado hoje em dia, como é que anda aí as empresas que produzem esse material, que comercializam esse material, tá ok? E depois a gente entra na parte de produção em si, tá? Grafeno, ele possui muitos derivados, né, muitos óxidos, grafeno reduzido, então a gente tem vários métodos de obtenção e que vão gerar uma estrutura e propriedades diferentes do material, tá ok? E aí, sabendo disso, conhecendo esses diferentes métodos, a gente vai poder ter uma ideia de como aplicar esses materiais no tratamento de água, quais são as propriedades importantes, né, quais são os tipos de interações, para que a gente consiga trabalhar principalmente na forma de nanofolhas, tá? São todos materiais aqui nanométricos, tá? Então, são nanofolhas adsorventes, esponjas, membranas, né, que muitas vezes são misturados com polímeros. Então, todos esses materiais feitos com grafeno e derivados, eles podem ser utilizados para tratamento de água. E o que a gente tem feito hoje em dia nos nossos grupos de pesquisa, tá? Tanto aqui na UAXA quanto na UFPE, o que a gente tem desenvolvido de pesquisa nessa área, ok? Então, vamos lá. Eu vou tentar me conter aqui no tempo, até às 10h50, tá ok? Eu vou ficar com o relógio aqui do lado para ver se a gente tem um tempo depois para discussão. Bom, por que é interessante? Qual seria a motivação para trabalhar com esses materiais, tá? Com esses nanomateriais de carbono no tratamento de água? Primeiro que esses materiais eles são derivados, né, basicamente do grafite, do carvão. Então, ele já tem um estudo, já existe uma intensa pesquisa desde lá do século passado e retrasado nessa área de carvão, grafite, depois vieram as fibras, nanofibras, nanotubos, e aí vieram os grafenos. Então, um material que já tem um histórico, tá, de utilização, de caracterização das propriedades, e agora essas propriedades têm sido utilizadas. Mas a parte de nano, tá, esse prefixo nano, ele dá uma conotação nova, e nos últimos 20 anos é que a gente tem trabalhado bastante nesses materiais com foco em aplicações diferenciadas, tá? Então, transformar esses materiais que eram macroscópicos em materiais nanométricos, tá? Para poder ter aplicações aí em áreas um pouquinho diferenciadas. E o foco dessa apresentação aqui vai ser exatamente nas aplicações ambientais, tá? Que são relativamente menos exploradas hoje em dia. Então, a gente pôde perceber há um tempo atrás que o grande foco desses materiais, desses novos materiais de carbono, tem sido dado um ênfase muito em eletrônica, a parte de energia, né, de baterias e propriedades mecânicas, reforço mecânico. Mas as aplicações ambientais também são extremamente amplas. Então, como a gama de aplicações nessa área é um pouco maior, a gente acha que ainda há mais espaço para desenvolver novas tecnologias nessa área, tá? E, obviamente, existe um potencial industrial. Eu vou até tentar apresentar um pouco aqui, né, essa parte de industrialização e comercialização desses materiais, mas, basicamente, focando nessa área de adsorção e dessalinização,
a gente espera que daqui a alguns anos, 10, 15, 20 anos, também possa ser de interesse industrial, ok? Então, vamos lá. Carbono. É importante que a gente comece essa palestra entendendo um pouquinho de onde vêm nossos nanomateriais, tá? Eles vêm de um conceito fundamental do material carbono, né? A gente tem carbono aqui tanto na forma de carvão, de grafite, como a gente também tem carbono na forma de diamante. Qual é a diferença básica, tá, entre essas duas estruturas aqui? Tá? Elas são duas estruturas feitas de carbono, tá? O material básico de composição delas é o carbono, mas vocês veem que elas têm propriedade e têm uma estrutura extremamente diferente, né? Isso é baseado no quê? Vamos lá, o carbono em si, tá, ele está aqui na tabela periódica, está aqui o nosso carbono, né? Ele tem aqui 4 elétrons na camada de valência, então o número atômico dele é 6. E ele é um material extremamente interessante, porque ele é um material sólido à temperatura ambiente, né, encontrado em toda a crosta terrestre, né, constitui, inclusive, toda a matéria orgânica, inclusive a gente, né, 18% de peso do corpo humano é constituído de material de carbono. Então, ele está em todo lugar. E é um dos materiais mais versáteis também, tá? Porque ele pode formar compostos com quase qualquer outro elemento, tá? Ele tem algumas propriedades aqui de eletronegatividade e de hibridização, que eu imagino o pessoal que está fazendo Química 1, Química 2 aí já estudou. Esses 4 elétrons aqui, ó, dispostos na camada S e P, eles podem se recombinar e formar diversos estados de hibridização. Então, eles promovem algumas interações com outros materiais bem interessantes, inclusive com ele mesmo, ok? Então, ele faz parte aqui, né, do corpo do núcleo mesmo da química orgânica, então ele é o material básico da química orgânica, tá? E ele também forma compostos com os mais diversos elementos aí da tabela periódica. Bom, o nome carbono em si surgiu lá em 1750 e 1780, né, principalmente quando se começou a publicar que ele deveria ser um novo elemento, quando Lavoisier começou os estudos dele dos elementos químicos, conseguiu, né, separar o oxigênio, né, do carbono e tal, e conseguiu e percebeu que realmente um diamante ele era formado principalmente somente de materiais de elementos de carbono ligados entre si, por ligações covalentes. Tá? E foi ele, inclusive, que tem aquela famosa frase, né, da natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Isso se aplica muito bem ao carbono, né? Que existe até o ciclo do carbono na atmosfera, né? Que é bem conhecido. Então, é um material que já vem sendo estudado desde lá do século XIX, tá? Bom, quais são as principais fontes de carbono, tá? Isso é importante a gente deixar claro, porque quando a gente for trabalhar com a parte de materiais nanométricos, como grafeno, nanotubos, aparentemente, muitos pesquisadores e até leigos pensam que esses materiais eles são materiais muito nobres para determinadas aplicações, como tratamento de água. Tá? Mas as fontes desse material são as mais diversas, tá? Então, a gente tem conversão de biomassa, a gente pode pegar madeira, a gente tem carvão vegetal, a gente tem hidrocarbonetos, próprio grafite, né, o carvão mineral. Todos esses materiais, os carbonatos, eles são compostos de carbono. Então, a gente pode pegar esses materiais e, né, transformar eles em nanomateriais, ok? Então, não necessariamente eles são materiais tão nobres e dependendo da aplicação. Tá? Então, ele é o 19º elemento em abundância na crosta terrestre e as fontes são as mais diversas, tá, ok? Basicamente, a gente vai focar na nossa fonte aqui de carbono para os nossos nanomateriais no grafite, tá? No material grafite que também é encontrado em abundância na crosta terrestre. Bem, rapidamente aqui, o nosso objetivo não é focar na parte química ou física desses materiais, mas a gente precisa entender a diferença básica, por exemplo, desses dois materiais aqui tridimensionais. Tá? A gente tem o diamante aqui, tá? Com essa estrutura aqui de célula unitária, que vocês vão entender direitinho o que é isso lá em Ciência dos Materiais, do quarto período. A gente tem um outro material aqui que é o grafite. Vocês podem perceber que a partir das ligações, tá? Das ligações entre os átomos desse material, a gente tem diferenças significativas. Por exemplo, o carbono, o diamante, ele só tem ligações sp3 aqui, ou seja, ele está ligado covalentemente a todos os outros carbonos aqui. Então, aqui a gente só tem carbono, certo? Formando uma rede tridimensional
extremamente compacta com ligações muito fortes. Então, isso vai gerar propriedades diferentes do diamante. Já o grafite, ó, essa aqui é a estrutura do grafite. Então, ele tem uma estrutura aqui, ó, nesse plano que a gente chama de plano basal, bem interessante. Ele tem as mesmas ligações aqui do diamante nesse plano basal, ligações covalentes, formando esse hexágono aqui, ok? Só que ele é formado por milhões de camadas, tá? E essas camadas aqui, elas são unidas por forças mais fracas, que são as famosas forças de Van der Waals, exatamente devido à diferença em hibridização desses dois materiais, ok? Então, por isso que o grafite tem propriedades bem diferentes e essas camadas aqui, inclusive, elas podem ser esfoliadas, tá? Porque essas forças entre as camadas aqui são um pouco mais fracas, é isso que a gente vai ver agora. Então, por isso que o grafite é um material, inclusive, lubrificante, tá? Porque a força entre essas camadas aqui não é tão grande quanto as forças covalentes que unem todas as ligações do diamante. Por isso que o diamante é, inclusive, o material mais duro existente hoje em dia no nosso planeta, ok? Os dois materiais têm alto ponto de fusão, isso é extremamente importante, tá? O grafite também tem um ponto de fusão alto, eles também têm condutividade térmica e elétrica bem interessante, tá? E por isso que as propriedades dos nanomateriais de grafite também vão ser interessantes, tá? E propriedades ópticas aí também não é o foco do nosso estudo agora, mas a gente também vai ver que são influenciados diretamente pela estrutura atômica e do nosso material, tá, ok? Vamos lá, importância do material carbono no nosso contexto aqui. As formas deles são extremamente importantes, como eu falei. Todos esses materiais aqui, eles são compostos basicamente de carbono ou somente de carbono, tá, ok? Por isso que eles são alótropos do carbono. Então, dependendo de como eles estão, as ligações de carbono estão ligadas entre si, eu posso ter grafite, eu posso ter fibras de carbono, que aí é uma estrutura macromolecular, tá? Um pouquinho diferenciada, que também não é o foco do nosso estudo agora. Eu tenho materiais de carbono, que aí, sem uma estrutura cristalina definida, um carbono amorfo, como, por exemplo, negro de fumo, que é usado aí como carga em várias aplicações de pneus, por exemplo. Eu tenho carvão ativado, que é usado basicamente para dissorção também, é um material importante que a gente compara com nossos nanomateriais. O diamante, que vocês conhecem já, e aqui os materiais um pouquinho mais nobres que a gente vai ver que foram desenvolvidos aqui sinteticamente a partir da década de 80, tá? Mas também é importante porque eles formam compósitos muito interessantes, tá? Principalmente hoje em dia com materiais poliméricos, tá? A gente tem muitos material de carbono sendo usado com materiais poliméricos para aplicações principalmente na área de mecânica, né? Mas também existem materiais de carbono, certo? Compostos de carbono com outras classes de materiais como metais, e cerâmicos, tá? As aplicações também são as mais diversas, desde a metalurgia até a indústria aeroespacial, tá? Passando pela parte de química e o nosso foco aqui, tá? Hoje em dia na parte de meio ambiente. Então, vamos lá. Basicamente falando do grafeno aqui, tá? Que é um derivado do grafite, é importante que a gente tenha claro isso, tá? Nosso material grafeno, tá? Que é conhecido e aí ficou muito famoso nos últimos 10 anos, ele, na verdade, é uma camada única, tá, de átomos de carbono com a hibridização sp2, que eu mostrei lá em cima para vocês, unidos por ligações covalentes. Ele forma essa rede hexagonal aqui, tá, cristalina. Tá, na verdade, o grafeno ele já estava presente, tá, na humanidade aqui há muito tempo. Quando a gente escreve, por exemplo, com lápis, a gente nada mais está fazendo do que depositando folhas de grafeno na superfície do papel, tá? Então, na verdade, a gente pega o grafite, que seria um material macroscópico, tá? Vai esfoliando ele mecanicamente ou quimicamente, como a gente vai ver daqui a pouco, até obter uma folha, tá? Uma camada única. Agora, este aqui que é o X da questão, tá? Como a gente realmente sabe que a gente tem uma folha única de grafeno? Uma folha única que eu digo, tá, pessoal? É o tamanho de um átomo mesmo, tá? Ou seja, da ordem nanômetro. Isso que foi o mais complicado para que se conseguisse realmente chegar neste material aqui de grafeno. Ok? Então, esse aqui seria um material tridimensional, tá? O grafite, material 3D. A gente precisa esfoliar essas folhas aqui, ó, quebrar essas ligações secundárias, de modo a obter somente um material bidimensional. Bidimensional por quê? Porque ele tem comprimento, tem largura, mas a espessura dele, tá vendo? A espessura dele aqui, ó, é simplesmente um átomo, tá?
E aí, claro, tem os alótropos dele. Se a gente pegar essa folha aqui e enrolar, a gente passa a ter um nanotubo de carbono. Ok? Na verdade, o nanotubo ele foi desenvolvido até antes do grafeno. Ok? Porque ele, a princípio, seria mais estável ele ficar nessa forma de tubos do que numa forma de folha. Ele tenderia automaticamente, né, a naturalmente ter essa forma. E o fulereno, que seria um material zero dimensional, que nada mais é do que uma esfera, tá, feita somente de materiais de carbono. Então, esses três materiais, são materiais nanométricos, tá, e que são bem interessantes para a gente poder trabalhar o que a gente vai entender agora. Agora, o nosso foco, só uma evolução tecnológica aqui, tá? Rapidamente, como eu falei, desde antes de 1800, onde a gente tinha lá o negro de fumo, carvão, grafite natural, que já era usado para pólvora, para escrita, a gente foi começando a desenvolver aqui alguns materiais um pouquinho mais elaborados, tá? Como o POC, por exemplo, grafite sintético, diamante. Aí entrou a parte de fibras de carbono, que são bastante usadas hoje em dia na parte automobilística, né? De desenvolvimento aí de reforço mecânico. Depois a gente entrou com essa parte de compósitos, tá? Então, várias coisas, próteses, refratários, até a parte de fios de diamantes, até chegar na região aqui onde a gente está atualmente, que aí é o que eu digo que são os 20 últimos anos aqui, ou 30, na parte de nanotubos, de grafeno e de fulereno, tá? Isso aqui a gente só conseguiu desenvolver e provar que realmente esses materiais existiam com o auxílio de técnicas de caracterização, que também não é o foco dessa palestra, mas que pudessem identificar realmente que esses materiais aqui têm essas propriedades nanométricas que a gente está dizendo aqui. Eu acho que muitos de vocês já devem ter visto esse slide aqui, tá? Eu gosto de mostrar ele porque ele foi apresentado aqui em 2011, 2012 por essa pesquisadora aqui bem conhecida, Mildred Dressenhaus, e ela tentou mostrar uma evolução até 2010, tá ok? Uma evolução, tá? No desenvolvimento de materiais de carbono. Então, antigamente, a gente tinha lá, da década de 80, somente a parte de grafite, já tinha algumas variações do grafite, mas a gente só trabalhava com materiais à base de grafite, fazia espaçamento, aumentava ou diminuía o espaço entre as camadas. Depois a gente desenvolveu, teve tecnologia para desenvolver os fulerenos e os nanotubos, e aí com algumas aplicações aí já um pouco mais interessantes. E aqui, ó, a partir de 2000, na verdade em 2004, foi quando surgiu os primeiros artigos, né, de desenvolvimento do grafeno em si. E aí, de 2004 até 2010, tá, que foi quando realmente esse material estourou, até o Nobel de Física para dois pesquisadores que isolaram esse material, a gente tem 10 anos. Tá? Então, de 2010 até 2020, são 10 anos de estudos com esses materiais. Quando eu apresentei esse gráfico aqui, tá, era 2012, eu estava defendendo a minha tese de doutorado. E aí já existia no mercado projeções de desenvolvimento de tintas que utilizavam grafeno em sua composição para deixar essa tinta com condutividade elétrica, né? E também já tinha projeção de utilização em telas flexíveis, tá? Na parte de eletrônica. E também, claro, projeções para trabalhar com baterias, reforço mecânico, né? Reforço aqui para esportes e tal. Então, a minha ideia foi o seguinte, vamos ver o que aconteceu nesses últimos 10 anos, tá? Vejam que aqui, ó, a gente está partindo de um somatório de cerca de 1.700 artigos científicos, tá? Publicações a respeito de carbono até o ano de 2010, ok? 1.700 no total. De grafeno aqui a gente tinha menos de 600 publicações sobre grafeno até 2010. Vamos ver o que aconteceu nesses últimos 10 anos, tá? Eu simplesmente fui bem básico aqui, tá? Essa semana mesmo eu fui aqui no Google Acadêmico, né? E também no nosso periódico SCAPS, que eu aconselho, inclusive, todo mundo a usar esse periódicos. E fui ver e escrevi a palavra grafeno, tá ok? Coloquei aqui um período específico, de 2010 a 2020, tá bom? E vi quantos resultados apareceriam com a palavra grafeno. O resultado foi esse aqui, tá? 876 mil, ou seja, existem 876 mil publicações, aqui inclui livros, revistas, tá? Artigos científicos, que estão disponíveis no Google Acadêmico, tá? A respeito da palavra grafeno. Assim, olha, a gente aqui ficou meio complicado, né? Como é que a gente vai fazer aqui um filtro com tanta informação?
Quando eu fui no periódicos CAPES aqui, a gente pode botar a palavra, eu botei a palavra grafeno, tá? Somente no título, tá ok? Acho que vocês estão acompanhando aqui, né? No título eu botei a palavra grafeno, tá ok? E fui ver essas publicações aqui somente de artigos científicos nos últimos 10 anos. Então, vamos dar uma peneirada nisso aí. Mas ainda assim, quase 120 mil artigos científicos com a palavra grafeno no título nos últimos 10 anos, ok? Então, tem muita pesquisa científica, tá? Tem muita coisa que tem que ser filtrada disso tudo, tá? Para a gente poder trabalhar com aplicações. Isso passa a ser é uma oportunidade esse material, mas também passa a ser um problema, com tanta informação e tanta pesquisa ao mesmo tempo que tem sido direcionada a esse material. Se eu, por exemplo, filtrar um pouquinho mais ainda, tá? E colocar só deste ano, ainda assim, somente esse ano, no Google Acadêmico, eu consigo ver 38 mil artigos com a palavra grafeno, tá? E mais de 22 mil com a palavra grafeno no título, artigos científicos indexados aqui no nosso periódico STAPS, tá ok? Então, é muita coisa, tá? Então, é preciso ter uma noção de que existem várias oportunidades, mas também existe muita coisa sendo feita com este material, tá ok? Então, é importante ter um filtro e uma noção do que a gente realmente pretende fazer. Por que que também existe uma procura tão grande? Porque, na verdade, o grafeno em si, do modo como ele foi concebido, e as propriedades que foram sendo obtidas aí com diversos tipos de caracterização, são muito interessantes, tá? Estou falando do grafeno monocamada, tá? Um átomo de carbono ligado por ligações covalentes, aqui, tá, ok? É um material extremamente fino, obviamente, ele só tem a espessura de uma ligação de carbono, certo? Ele também é muito leve, tem área superficial extremamente elevada, que é muito importante para a parte de tratamento de água, que é o que a gente vai ver, que a gente trabalha com adsorção, tá ok? Ele é transparente, né? É um material extremamente resistente por causa dessas ligações aqui, tá? Eles conferem resistência a esse plano. Condutividade elétrica e condutividade térmica também extremamente elevada. Ok, então, um material promissor, só que a gente precisa saber o seguinte, e as aplicações são as mais diversas, tá? Vão desde a parte, como eu falei, que o foco hoje em dia aqui tem sido a parte de eletrônica, tá? Optoeletrônica, né? Sensores analíticos aqui, mas também a parte de compósitos e até na área médica, né? Na área médica também, sequenciamento de DNA, tá? Então são aplicações as mais diversas, tá? Ok? E também propriedades diferentes que são exigidas de acordo com essas aplicações aqui, tá? Ok? Então eu fui fazer uma pesquisa também um pouquinho mais objetiva, tá? De como é que anda a parte de comercialização, certo? Desse material. Tá? São 15 anos aí, tá, de experiência com esse material, tá ok? Como é que anda a comercialização dele, tá, hoje em dia? O que já se existe de produtos? E aí eu pude ver aqui o seguinte, tá? Isso aqui foi publicado no ano passado, tá, num artigo da revista Nature. Então, a maioria das aplicações acabam caindo aqui na área de eletrônica, tá? Tanto para a parte térmica, que são algumas companhias aí chinesas, né, de smartphone e tal, que já tem usado aqui para dissipadores de calor, tá? Tanto em celulares quanto em discos rígidos aqui do estado sólido para dissipadores de calor. Eles têm tentado usar grafeno exatamente pela condutividade térmica excepcional do material, eles têm tentado usar junto ali com peças que aquecem muito para dissipar o calor, tá? Para a parte mecânica aqui, tá? Que aí realmente é para melhorar propriedades mecânicas, tá? De flexibilidade, também rigidez, né, durabilidade desses materiais. Então, até aqui em bicicletas, em raquetes de tênis, acho que até em tênis já tem, né, sapatos, calçados. Então, várias empresas aqui, tá, que já estão lançando produtos. Esses materiais aqui já estão no mercado, tá? Realmente eles não são assim, eu acho, tão conhecidos mundialmente, mas eles já estão disponíveis no mercado, tá, comercialmente. E, novamente, a parte elétrica, tá? A parte de eletrônicos, tal, em smartphones, claro, como eu falei aqui, ó, a parte de touchscreen, né? Telas que possam ser flexíveis, ok? Então, algumas aplicações aqui já bem interessantes. A parte de baterias, substituição de baterias, tá? De lítio. Inclusive a Moura, né, uma empresa grande que tem um estudo que quer realmente utilizar materiais
de grafeno para melhorar os eletrodos que eles têm ali, que são feitos hoje em dia com negro de fumo. Então, basicamente, são aplicações aqui da parte térmica, né, e focados na área de eletrônica e energia, tá? E parte mecânica, né, e resistência mecânica. Tá ok? Então, isso é o que existe no mercado comercial, comercialmente já disponível. Mas existe também uma associação, tá? Essa associação aqui é bem séria, na verdade é um consórcio que une pesquisadores e empresas, tá? Tem empresas incubadas, tem empresas já maiores, chama-se Grafene Flagship. Ela foi lançada exatamente em 2012, logo após né, ter estourado esse material como um material promissor. Eles criaram lá na Comissão Europeia, tá? Quem quiser acompanhar, tem até aqui o Grafene Flagship. Então, foi lançado esse consórcio, que é um consórcio entre pesquisa, né, universidades, centros de pesquisa e empresas, e eles elaboraram aqui, basicamente, quais seriam as principais áreas, tá? As principais áreas para os próximos anos aqui, tá? Para esses de 2020, ou seja, nos próximos 2 anos, de 2023 a 2029, e depois de 2030 em diante, tá? Queria chamar a atenção aqui, ó, para essa parte de tratamento de água, tá? Eles colocaram o tratamento de água, tá, um pouquinho à frente, ou seja, a partir de 2023 até 2029 é que eles esperam ter resultados realmente tecnológicos que possam ser comercializados com essa área de tratamento de água. Por quê? Porque não é algo tão simples de ser implementado, tá? A gente vai mostrar daqui a pouco quais são aí os gargalos que ainda existem nessa área. Mas, assim, são as mais diversas áreas, tá? A parte de energia, carregamento rápido de bateria. Se eu não me engano, já existe no mercado, tá? Uma bateria que tem grafeno que promete um carregamento bem mais rápido. Esses revestimentos aqui funcionais também já existem, tá? Então, alguns biosensores, então, materiais estruturais, tudo isso já existe, tá? Então, e essas áreas aqui, obviamente, até chegar em, né, interfaces neurais, né, a parte de células combustíveis, aí seria a partir de 2030. Mas vamos focar, então, aqui na nossa parte de tratamento de água, ok? Vamos lá, antes de entender as aplicações de tratamento de água, eu achei importante, tá? Talvez alguns já tenham, já saibam como é que se obtém grafeno a partir do grafite, mas eu acho que é importante mostrar rapidamente aqui quais são os principais métodos e quais são os viáveis e não viáveis, tá, ok? Então, vamos lá. Como é que foi obtido o grafeno pela primeira vez, tá? Foi, inclusive, o que gerou aqui o Nobel de Física para esses 2 pesquisadores aqui, tá? O professor Gain e o professor Novoselov, da Universidade de Manchester. Eles, a partir de um pedaço de grafite, tá? Não foi de um lápis, tá? Foi de um grafite orientado, mas com fita adesiva, eles conseguiram aqui isolar esse material e receberam um prêmio Nobel, tá? Então, o que eles fizeram na verdade, tá? Eles pegaram um grafeno, tá? Desculpa, o grafite, tá? Que é High Oriented Violet Graphite, um grafite orientado, tá? Ele não é um grafite normal usado para escrever. Por que é mais fácil? Porque essas camadas aqui, como ele é mais orientado, é mais fácil separar essas camadas. Então, a gente pega esse grafite com fita adesiva mesmo, certo? A gente consegue ir separando, tá? Vai lá fazendo várias colagens, e aí pode depois colocar isso em um substrato de vidro, por exemplo. Essa mão aqui, inclusive, é minha. Eu fui seguir lá as orientações dele e a gente conseguiu achar grafeno. Obviamente, ele não é visível a olho nu, que é visível a olho nu aqui é o grafite, tá? Mas ao redor dessa região aqui, com as análises disponíveis hoje em dia de espectroscopia e de microscopia, a gente consegue identificar que existem pedaços de grafeno nessa região aqui. Então, isso funciona, tá ok? Beleza, muito interessante, funciona, consegue medir as propriedades, tal, mas será que isso é viável comercialmente? Tá? Será que essa estrutura é viável comercialmente? A gente vai ver daqui a pouco. Tá? Uma outra forma de se produzir grafeno é a partir de deposição química em fase vapor. O que é isso? Na verdade, a gente pega um vapor, né, que seja um gás que seja rico em carbono e faz a deposição no substrato. E aí, isso tem sido desenvolvido, tá, basicamente, para a parte de eletroeletrônica. Por quê? Porque a ideia é que se forme uma monocamada de grafeno em suportes, em substratos, por exemplo. Hoje em dia, o mais fácil é conseguir no cobre, tá? Então, a gente consegue depositar partículas de carbono que estavam sob a forma de gás, de forma controlada, num substrato,
e essas partículas de carbono formam aqui a estrutura do grafeno, ok? Então, realmente, aqui fica o material monocamado. Hoje em dia, já se consegue fazer, tá, rolos de materiais até em escala comercial com o depósito de filmes de grafeno. O problema é controlar a qualidade desse material, que não haja falhas, né? Esse é o principal gargalo hoje em dia, mas já existe, tá? E a tendência é que essa área também seja bem promissora aí para a parte de eletrônicos, principalmente para a parte de painéis eletrônicos, tá, ok? Vamos lá. Então, o problema é o seguinte, tá? Isso aqui ele é interessante, mas o que que acontece? A gente consegue fazer monocamadas, tá? Em metros quadrados, mas se a gente precisar de pó, por exemplo, se a gente precisar fazer uma produção em pó em quilograma, ainda se torna inviável, tá, ok? Por quê? Por exemplo, se eu preciso de 1 quilo desse material, eu vou precisar, basicamente, aqui cobrir uma área do tamanho do nosso estado de Pernambuco aqui, certo? Então, isso se torna impossível ainda. Então, para sensores, para a parte de eletrônicos, tem sido utilizado e a gente consegue fazer monocamadas em metros quadrados. Mas para a produção desse material em quilograma, em pó, por exemplo, ainda é inviável. Então, a aplicação que a gente precisa para a parte de tratamento, basicamente a gente tem usado esses outros métodos, que são esses daqui, tá? Que parte da esfoliação líquida do grafite. O que é isso? Eu pego um floco de grafite e um esforço mecânico, que na verdade, um esforço mecânico, eu consigo separar essas folhas num líquido, tá, ok? Na verdade, é isso aqui, ó. Eu pego lá o grafite em pó, coloco ele no liquidificador, obviamente é um liquidificador adaptado, né? E eu consigo, quando eu ligo lá o liquidificador, dependendo do solvente, dependendo da concentração, eu consigo esfoliar esse material e ter nanofolhas de grafeno isolado. Isso aqui é uma microscopia, tá, de transmissão que consegue identificar as folhas de grafeno. Também não é o foco do nosso estudo agora. Aqui, o problema deste método é o seguinte: a gente consegue realmente esfoliar o material, mas a produção em pó em quilograma, que é o que a gente precisa para algo comercial, também ainda é inviável. Por que que é inviável? Tá? Porque é o seguinte, ó, o que que a gente faz quando a gente faz uma esfoliação líquida? Mesmo conseguindo triturar bem o carbono, aqui o grafite, a gente consegue triturar, ele já vai em pó triturado, para fazer a dispersão num líquido, num solvente, que nem sempre é água, porque a água não é um bom solvente para fazer isso. Geralmente é um líquido, é um solvente polar, tá? Com ponto de ebulição alto, que não é tão simples de trabalhar. E a concentração de material de grafite que a gente consegue esfoliar realmente e transformar em poucas camadas é muito pequena ainda, tá, ok? Do que eu pude averiguar nos últimos anos e trabalhar, a gente ainda está em microgramas, ou no máximo, muitas poucas miligramas por litro de material que a gente realmente consegue, por simples esfoliação líquida, ok? Pegar o grafite, jogar dentro de um solvente, colocar um ultrassom de ponto, dar um esforço mecânico e separar essas camadas, é muito pouco ainda a concentração que realmente a gente consegue de grafeno ou de grafeno de poucas camadas. Tá? A grande parte do material ainda é grafite, tá? Que se deposita, inclusive, no fundo do frasco. Então, o que tem se utilizado aqui? Vários tipos de solventes diferentes, tá? Polares, que são mais difíceis de se trabalhar, mas que têm mais interação com o grafite, ou então materiais chamados surfactantes, que eu acho que vocês devem conhecer também, que é como o sabão, por exemplo. Eles são anfifílicos, então eles conseguem deixar o material disperso exatamente em água, por exemplo. Eles conseguem deixar em suspensão esses materiais e isso ajuda na parte de esfoliação, mas pode dificultar outras propriedades depois, ok? Então, é isso que se tem feito com esfoliação líquida direta do grafite, somente com esforço mecânico, tá? Inclusive, tá, tem um aqui, não sei se a gente vai ter tempo, não vai ter muito tempo, senão eu vou me prolongar muito, mas tem um artigo bem interessante que mostra como é que está a produção de grafeno hoje em dia. Tá? E aí ele mostra que várias empresas, a grande maioria das empresas comerciais, elas não conseguem, tá, produzir o material que elas estão vendendo como grafeno. Na verdade, elas produzem isso aqui, que é uma mistura de grafite com grafeno, tá? Estão vendendo como grafeno a preço de grafeno. E, na verdade, o que eles têm é grafite. Então, isso tem sido estudado, já tem sido feito, tá, uma normatização pela ISO, que eu vou mostrar daqui a pouco, para a classificação desses materiais. Então, novamente, aqui a produção em pó, em quilograma de material realmente esfoliado ainda é um desafio. E a gente entra nessa outra esfoliação aqui, que se chama esfoliação química, que tem as suas vantagens, mas tem as suas desvantagens. Por quê?
Eu parto do grafite, faço uma oxidação, ou seja, jogo grupos funcionais oxigenados entre essas camadas, ok? E aí eu aumento o espaçamento. E depois, pela esfoliação mecânica, que pode ser inclusive a mesma da anterior, tá? Eu consigo separar essas folhas, só que eu tenho o quê? Um grafeno oxidado. Na verdade, aqui eu tenho óxido de grafite e aqui eu passo a ter óxido de grafeno. O que é isso? São folhas separadas e aqui eu realmente consigo separar monofolhas, tá? Porque elas são hidrofílicas e elas ficam dispersas em água. Só que eu tenho óxido de grafeno, que tem propriedades interessantes, mas não é o grafeno reduzido, que a gente diz, né, que não tem esses grupos funcionais. Okay? Então, isso aqui é óxido de grafeno. Tem propriedades bem interessantes e é o que a gente vai usar lá na frente no tratamento de efluentes, né, e de água. Ok? E aí, se eu quiser ter o grafeno mesmo, tá? O grafeno, voltar a ter o grafeno monocamada sem esses grupos funcionais, eu tenho que fazer uma redução, que geralmente é uma redução química também. Pode ser termal ou química. Eu tenho que queimar esse oxigênio, tá? E voltar a ter o grafeno reduzido, que tem essa coloração aqui mais escura, mais preta, tá? E aí, quais são os problemas, tá, dessa técnica? Essa técnica ela é bem interessante para formar óxido de grafeno e óxido de grafite. Por quê? Eu consigo fazer em larga escala, a solubilidade é boa, porque esse material é solúvel em água, a processabilidade é boa, o custo não é tão alto. O problema é o seguinte, para eu ter esse material aqui, ó, que eles chamam, que inclusive não é nem chamado de grafeno mesmo, é chamado de óxido de grafeno reduzido, tá? Porque ele foi oxidado e agora ele está sendo reduzido. Ele tem, geralmente, uma redução incompleta, ou seja, ele tem grupos funcionais ainda na sua estrutura e ele tem um elevado número de defeitos. Tá, okay? O que são defeitos? São átomos de carbono faltando aqui. Isso tem sérias condições na propriedade do material, tá? Vai ter consequências na propriedade. Então, comparando rapidamente aqui, tá? Isso a gente mesmo pode produzir em laboratório. Pega o grafite, faz uma oxidação aqui com químicos, chega no óxido de grafite, que é esse material aqui amarronzado. Daqui a gente precisa transformar o material ou em óxido de grafeno, simplesmente esfoliando, ótimo, a gente pode trabalhar com esse material, e depois reduzir. Só que essa redução aqui, ela pode ser feita por aqui, ó, simplesmente queimando esse material, tá ok? E é isso que a maioria das empresas hoje em dia tem feito, tá? Eles pegam esse óxido de grafite aqui, jogam no forno a 1000 graus, e aí conseguem reduzir, queimar o oxigênio e oferecem produtos que estão disponíveis no mercado, tá? Se vocês entrarem no Google, vocês vão ver, isso aqui é tudo busca lá do Google. Até no Alibaba a gente consegue aqui, ó, grafeno powder, que eles chamam, né? Flocos de grafeno. Então, isso aqui é grafeno em pó reduzido, tá ok? Só que, novamente, a gente aqui cai naquele problema. Será que esses materiais realmente são folhas monocamadas de grafeno? Na grande maioria das vezes, não são, tá ok? A grande maioria mesmo desses materiais comerciais não são, porque é muito difícil a gente fazer um controle sistemático, tá, em todo o material. A gente pode até fazer um controle pontual, mas o controle sistemático em gramas ou quilos de material é muito difícil. E o material oxidado também é disponível no mercado. Eu consigo comprar óxido de grafeno aí em solução em várias empresas, que ele é um pouquinho mais caro, porque ele vem numa dispersão e não é no pó, entendeu? Então, esses químicos também são um pouquinho mais caros. Então, eu consigo encontrar no mercado, ele está disperso em água, por isso que ele é um pouquinho mais caro, a cerca aí de $1.000, 900, né? Até um pouco mais barato, depende da qualidade. Mas o material mais barato mesmo, hoje em dia, no mercado, é esse aqui. A gente tem visto aí até $20 por quilo desse material. Tá? É bem barato mesmo, só que, na verdade, não se trata de grafeno monocamada. Se trata de um grafite reduzido com uma pequena parte de realmente grafeno. Então, são esses tipos de materiais que a gente tem. O grafeno mesmo, que foi esfoliado lá e que ganhou o Nobel, né? Esse material oxidado, com grupos funcionais que são interessantes, porque são grupos polares, e o grafeno reduzido, tá? O óxido de grafeno reduzido. Esse é o problema, de muitos poucos são realmente monocamadas, e aí a ISO já está criando uma nomenclatura, tá? Existe uma busca exatamente por uma padronização desses materiais, então já existe uma padronização. Tá? A grande maioria do material que a gente trabalha, e a gente vai trabalhar também em tratamento de água, porque, na verdade, essas nanoplaquetas de grafeno já são suficientes para a nossa aplicação, ok? Existe essa classificação, grafeno mesmo, monocamada, grafeno bilayer, são 2 camadas, grafeno de poucas camadas, que são até 10 camadas, aqui a gente está falando de menos de 1 nanômetro, tá? 1 a 3 nanômetros,
E aqui materiais com poucas camadas de grafeno, tá? De 1 a 3 nanômetros, tá? Que já tem propriedades também bem interessantes, tá ok? Então, vamos lá. A gente fez um resumo aqui, eu acho que ainda vou ter aí 15 minutos para poder falar da parte de tratamento de água, tá? O que a gente precisa daquilo ali para a parte de tratamento de água? O que a gente precisa? Transformar aqueles materiais nanométricos, tá? Em materiais tridimensionais macroscópicos. Por exemplo, como é que eu vou fazer uma membrana para tratar água com um grafeno nanométrico? Eu preciso transformar esse material em uma estrutura tridimensional macroscópica, tá ok? E nem sempre isso é fácil de se fazer, tá? A gente pode tentar trabalhar com as nanofolhas diretamente, mas o ideal é que a gente consiga fazer estruturas macroscópicas tridimensionais. Para quê? Para solucionar dois problemas bem clássicos que a gente tem aqui, tá ok? Que basicamente é o que a gente tem focado no nosso grupo de pesquisa, tá? Que é a contaminação de efluentes por DAIs, né, por corantes, e a escassez de água potável, que a gente já está falando de dessalinização, tá? Então, vamos lá. O que existe hoje em dia? Qual é o estado da arte desse tipo de pesquisa? Tá? Existem várias pesquisas em revistas conhecidas e bem conceituadas a respeito disso, tá? De se fazer arquiteturas tridimensionais utilizando grafeno e óxido de grafeno. Se chamam de esponjas, aerografite, aerogéis. Então, isso hoje em dia também tem sido bem estudado, tá? Esponja de grafeno, aerografite, né, solventes, né, multifuncional, aerogéis, e já estão todos publicados. Agora, ainda não estão comercialmente disponíveis exatamente por essa dificuldade de reprodutibilidade e de transformar tudo isso em algo realmente que seja viável em escala macroscópica, tá ok? Existe um review aqui bem interessante da revista Nature que fez o ano passado, comparando inclusive a performance ambiental desses materiais tridimensionais, dessas macroestruturas tridimensionais feitas com grafeno, exatamente aqui na capacidade de remoção tanto de metais pesados, quanto de corantes, quanto de hidrocarbonetos, que também são uma poluição bem importante aqui, né? A gente tem aí óleos, tem gasolina, como a gente tem tolueno, tudo isso também são poluentes que precisam ser removidos. Então, hoje em dia, o que existe na literatura, em artigos e desenvolvimento tecnológico, são que a absorção aqui para hidrocarbonetos é um pouquinho mais elevada, a gente já está na ordem de grama por grama, ou seja, consegue remover 1 grama ou até mais de 1 grama de um hidrocarboneto com 1 grama de uma esponja. E 1 grama de uma esponja, pessoal, é uma esponja gigantesca, ok? Para materiais pesados e para solventes e para, corantes, como a superfície de contato se dá, a adsorção se dá basicamente na superfície do material e não tanto nos poros, é um pouquinho mais complicado, então a gente ainda está na ordem de miligramas por grama de remoção. O que quer dizer isso? Eu consigo remover miligramas de um corante, de uma água contaminada, utilizando gramas de um material tridimensional aqui, tá? Que pode ser reaproveitado, tá? Então, são vários estudos nessa área. Aqui foi feita uma revisão, tá? Como é que esses materiais se comportam aí macroscopicamente, tá? Vamos lá. Na verdade, olha, eles são extremamente leves. Por quê? Porque são muito porosos. Então, são estrutura de grafeno, tá? Aqui é um grafeno reduzido, inclusive. Ele está numa folha aqui numa pena, por exemplo, certo? Ele consegue flutuar quase, ok? Ele tem quase a densidade do ar e uma porosidade extremamente interessante exatamente para poder absorver, tá? Tanto óleos, quanto corantes, quanto metais pesados. E aí aqui tem uma comparação, tá? Hoje em dia, tá, os materiais mais promissores para absorver o metileno blue, escrito errado aqui, é metileno blue, tá? Hoje em dia ainda são os aerogéis, as esponjas de aerogéis de óxido de grafeno. E é por isso que a gente focou nisso num estudo que eu vou mostrar logo mais aí que a gente tem desenvolvido com o pessoal da UFPR, ok? Esponjas de óxido de grafeno para o tratamento de corantes, tá, ok? Eles têm que competir, obviamente, com o material que já existe aqui, tá? Que é o carvão ativado, os biocarvões aqui, tá? Ok? Eu acho que eu estou riscando aqui sem querer o material aqui. Depois eu não sei como tirar. Vamos lá. Obrigado, Luiz. Uma outra aplicação bem interessante também, tá? Não são somente nesses aerogéis, são em membranas. Tá? Essas membranas de dessalinização, descontaminação também vêm sendo desenvolvidas nos últimos 10 anos para substituir o que a gente já existe aí, né? De
de filtração. Então, é importante primeiro que a gente defina o seguinte: que tipo de membrana a gente quer produzir? Para quê? Que tipo de material a gente vai querer reter nessa membrana, tá ok? A gente vai utilizar grafeno e óxido de grafeno para fazer a membrana, beleza, vai misturar com polímero, ótimo. Mas que tipo de elemento, certo? De íon realmente a gente quer remover? Porque aí vai depender do tipo de filtração que a gente vai usar, ok? Se a gente quiser remover, por exemplo, alguns sólidos suspensos, algumas bactérias, ou mesmo alguns corantes, a gente pode usar, certo? Talvez uma ultrafiltração, a gente já consegue ver, já tem um vizinho aqui, a gente já consegue remover esses materiais, porque eles são materiais maiores, são moléculas maiores. Agora, quando a gente começa a entrar na parte de íons, principalmente íons monovalentes, ou como a água, né? Ou a água, fica muito mais complicado a gente separar, tá? Por exemplo, a gente tem sal na água, a gente quer separar o sal da água, é um íon monovalente, é bem complicado, a gente precisa usar osmose reversa ou já tem estudos com nanofiltração, ou seja, são filtros com poros nanométricos, tá ok? Para conseguir separar isso. Ok? Geralmente a gente tem focado aqui também, tá? Na parte de íon bivalente, que também é um problema sério aí nas indústrias de hoje em dia, que a gente tem, para ver se a gente consegue eliminar pelo menos esses íons, ou mesmo corantes, tá? Então vamos lá. Aí a estrutura da membrana também vai ser extremamente importante, tá? A gente vai ter uma membrana composta somente de óxido de grafeno aqui, que na verdade ele está mostrando, está dizendo que é monolayer, mas são 3 camadas, tá? São 3 camadas, por exemplo, de grafeno, só isso. Tá? Será que a gente consegue filtrar com esse material? Vai ser difícil, porque ele é um material impermeável, totalmente impermeável. Então, a gente precisa fazer algumas estruturas que permitam que se passe somente a água e não os sais. Tá vendo? A água está passando aqui, mas os sais não. Como é que se faz isso? É relativamente complexo, tá? Em membranas somente de óxido de grafeno. Por quê? A gente precisa fazer um bombardeamento eletrônico, ou então a gente precisa trabalhar com várias plaquetas de tamanhos diferentes, que aqui sim é importante que tenham defeitos, tá ok? Essa ore rich region aqui são regiões ricas em oxigênio, então provavelmente eles vão ter um defeito aqui. E esse defeito vai permitir com que a água passe e não saia, tá ok? Ou então até funcionalizar essas camadas de grafeno, por exemplo, eu acredito que nesse artigo eles funcionalizaram com dióxido de titânio, mas também tem outros tipos de funcionalização que façam com que essas membranas retenham os sais e deixem passar a água, ok? Aí, obviamente, são multicamadas, são laminados de membrana, tá? Então, são vários estudos aqui, esses estudos são feitos somente com material grafeno e óxido de grafeno, tá? E aí, novamente, tá? Várias publicações em revistas conceituadas, como a Nature, tá? Aqui também dos Estados Unidos, a Chemistry of Materials, tá? E um outro jeito também, um outro método de se conseguir fazer isso seria fazer uma membrana mista, com polímero reticulado, tá ok? Como é que a gente faz isso? Entre essas camadas aqui, ó, de óxido de grafeno, nesse caso, a gente coloca um polímero, geralmente um material que tem afinidade, obviamente, polímero polar, que tem afinidade com esse óxido de grafeno, e aí a gente consegue controlar esta porosidade aqui, porque agora a gente está interessado nesse espaçamento aqui, tá ok? A gente não está mais interessado que a minha partícula de água passe pelos defeitos aqui do material de grafeno, e sim que ela passe por esse canal aqui, tá ok? A água agora vai passar por esse canal aqui, tá? E aí a gente precisa controlar esse espaçamento aqui, que é da distância interatômica também. E aí se utilizam funcionalizações com aminas, certo? Com alguns polímeros que consigam controlar esse espaçamento. Por que controlar? Porque quando a gente pega somente uma membrana de óxido de grafeno e joga na água, ela tende a absorver água e é muito difícil controlar esse espaçamento aqui. Quando a gente coloca um polímero que reticule, tá? Ou seja, o que é isso? Ele faça uma ligação fixa, covalente entre essas duas camadas, eu consigo controlar a espessura e aí, como é da ordem de angstroms, eu consigo, por exemplo, controlar só a passagem de água e não a passagem de água e sal. Isso aqui, tá, é da ordem de 6 a 9 angstroms, tá? Esses espaçamentos aqui entre as camadas de grafeno. E aqui foi encapsulado com epóxi para proteger a minha membrana. Tá? Então, isso é o que a gente tem focado aqui, tá? A gente tem uma aluna de mestrado que está focando nessa parte, a gente vai produzir membranas de grafeno, de óxido de grafeno, cross-link, com polímeros para tentar primeiro filtrar
poluentes, né, da água, como corantes, mas também dessalinizar, ok? Rapidamente, aqui existem tecnologias mais avançadas, tá? Que usam a energia solar, inclusive. O grafeno, na verdade, ele confina a água. Ele é uma membrana que confina a água e com a energia solar, água aqui salgada, no caso, ok? E aí, com a energia solar, como a pressão de vapor fica muito alta aqui, a gente consegue evaporar uma grande quantidade de material na superfície aqui. Então, aqui não utiliza nenhuma energia. Obviamente, aqui a gente precisa de pressão para poder passar por essas membranas, precisa de uma pressão aqui. E geralmente essa pressão é alta, tá? Já essa membrana de grafeno aqui é por destilação fototérmica, tá? Novamente, a gente não vai entrar em detalhes aqui, mas tem bastante estudos bem interessantes que utilizam esse tipo de processo aqui, tá? Então, é o sol que, na verdade, vai evaporar a minha água e deixar o sal retido na membrana, ok? Então, vamos lá, rapidamente aqui. Agora, eu acho que eu tenho 5 minutos para falar o que a gente tem feito em relação a esses tratamentos de água no nosso grupo aqui, tá? Nosso grupo, a gente tem trabalhado basicamente com remoção de corantes, inicialmente, na indústria têxtil pernambucana por adsorção em nanofolhas de grafeno. Então, a gente produz óxido de grafeno e óxido de grafeno funcionalizado, basicamente com amina, tá? Faz a caracterização, compara com os comerciais, e aí a gente tem avaliado parâmetros de adsorção. Esse foi o estudo inicial, nos últimos 4 anos a gente tem bastante trabalho publicado nessa área, e agora a gente tem iniciado uma nova etapa com membranas poliméricas, tá? A nossa aluna do PPEng Fis, da SAEL, a gente esse ano vai tentar fazer uma membrana polimérica com carga de grafeno para filtração de poluentes e também dessalinização. Não sei se dá água, mas talvez alguns sais bivalentes, né? E também tem uma aluna, a Carol, que tá lá em Portugal agora, fazendo um ano do doutorado dela, que está produzindo aerogéis de óxido de grafeno, tá? E nanocompósitos para a gente descontaminar a água mais em fluxo contínuo, tá ok? Então, não é mais embatelado. A gente coloca esses aerogéis e faz em fluxo contínuo. Como é que isso funciona? Vamos lá, rapidamente, tá? Primeiro, a gente tentou estudar qual a interação, tá? Os últimos estudos foram exatamente disso. Qual a interação de folhas de grafeno, tá? E grafeno oxidado, com soluções contendo corantes. Como é que se dá essa interação? A gente tentou estudar isso, tá? Obviamente depende do quê? Do pH da água, se o corante é aniônico, se o corante não é aniônico, da quantidade de funcionalização que a gente tem no material, se o grafeno está oxidado. Então, todas essas relações vão interferir em a minha solução, né, de corante que estava aqui dispersa em água, dela ir para a superfície do nosso grafeno aqui e a gente poder remover e aí deixar a água mais pura, ok? Deixar a água descontaminada. Então, a gente estuda essas interações aqui. Então, são vários tipos de interações, tá? A gente tem interações pi-pi pela camada aqui basal do grafeno, a gente tem pontes de hidrogênio, tem interações de polo, tá? Então, os alunos aqui, a gente tem trabalhos aqui, inclusive, com alunos PIBIC, aqui da UAXA, tá? Que já se formaram, tá? 2 alunos discentes, conseguiram, inclusive, publicar sobre essas interações aqui de nanofolhas de grafeno com corantes, tá ok? E aí a gente mede exatamente qual é a capacidade de absorção desses materiais, que é bem interessante, né? Que é o que eu tinha mostrado lá das esponjas. Quanto que ele consegue realmente absorver de corantes, tá? Um corante azul e um corante vermelho, a gente testou. E daí depende da concentração do grafeno, então de várias coisas, né? De vários parâmetros aí que a gente estudou. Um outro estudo, tá? Que é com o pessoal da UFPE, tem sido a respeito da funcionalização desse material. Então a gente tem tentado jogar agrupamentos amina, tá? Nesse nosso óxido de grafeno e ancorar ele em um biocarvão, que já é poroso, entendeu? Então, será que teria uma interação interessante? A gente pega um biocarvão que já tem uma porosidade, consegue ancorar esse grafeno funcionalizado também aqui para absorção de poluentes. Então, são estudos em andamento que a gente tem trabalhado bastante também, a parte de funcionalização, tá ok? E aí, claro, tem a parte de caracterização aqui, que nós não vamos entrar em detalhes, mas é como a gente consegue confirmar se o nosso material é mesmo óxido de grafeno, se não é, se ele está funcionalizado. São várias técnicas de caracterização, tá? Técnicas morfológicas também, né? Aqui umas imagens de neve, de microscopia eletrônica, mostrando o biocarvão, mostrando a estrutura do grafeno em si, tá? Que é importante também. E também a gente tem trabalhado com fotocatalisação, ou seja, o material funcionalizado com ferro, ele pode, inclusive, ser fotocatalítico, tá? Ou seja,
com a energia luminosa, a gente pode estar promovendo catálise aqui na superfície desse material e aí sim, decompondo, né, corantes e tal. Então, é outro foco de estudo que também é bem interessante, tá? Materiais de grafeno funcionalizados, né, com amino, com óxido de ferro, que podem ser fotocatalíticos, né, que podem decompor aí, por exemplo, corantes pela energia solar. Tá, ok? Então, o aerogel, só para finalizar, tá? Prometo que eu estou finalizando aqui, pessoal. Esses são os 2 últimos slides. Em termos de aerogéis, o que a gente tem trabalhado é o seguinte: a gente tem trabalhado com o desenvolvimento de um compósito à base de grafeno, tá? Também para fotodegradação e adsorção, um compósito com agar-agar, que é um polímero natural que é bem interessante, tem propriedades bem interessantes. Ele forma um aerogel com o grafeno, com um óxido de grafeno bem interessante, tá? A gente consegue fazer uma espécie de aerogel ou de hidrogel com esse material. A gente preenche uma coluna de adsorção, pega uma solução com corante, com uma bomba aqui dosadora e consegue fazer em fluxo contínuo o tratamento de uma água contaminada com corante, por exemplo. A gente pega o corante, água contaminada, passa por essa coluna de adsorção aqui que contém este compósito aqui, tá? De polímero óxido de grafeno, e a gente tem tentado trabalhar com a distorção, nesse caso aqui, de corantes, ok? E aí a ideia é exatamente essa, tá? Promover um composto, um hidrogel, para tratamento contínuo, tá? Porque aqui passa a não ser mais batelado, um tratamento contínuo, isso é muito mais interessante em termos industriais, tá? Para se trabalhar. E aí ela está atualmente aqui no 2º ano, a gente está na parte de produção de aerogel, mas a ideia é que a gente possa aplicar tanto na fotodegradação quanto na adsorção em colunas aqui nos próximos 2 anos de doutorado dela, ok? Então, isso é o que a gente tem trabalhado aqui, são as principais áreas. Ainda existe um trabalho em aberto de mestrado, que é exatamente nesta parte aqui, um pouquinho diferente, tá, de estrutural, que a gente teve um trabalho aprovado na FACEP ano passado, que é reforço estrutural de concreto e argamassa com materiais nanocarbonáceos também, ok? Grafeno e grafeno multicamado, ou então nanografite, para reforço estrutural aqui desse material. Então, também está em aberto, quem sabe ano que vem ou até esse ano a gente consiga aí preencher essa vaga. Tá ok? Bom, eu fico por aqui, eu acho que eu falei aí mais de 50 minutos, um pouquinho. Obrigado, aqui está o meu contato, tá, pessoal? Quem quiser mandar e-mail, tá? Pode mandar e-mail nesse contato. Fico à disposição aí também agora para a gente poder discutir aí algumas questões, quem tiver interesse. Muito obrigado. Bom, Marcos, obrigado aí pela apresentação. E, pessoal, é o seguinte, ó, quem quiser fazer perguntas, tá? Pode ou escrever a pergunta inteira aqui no chat, ou então colocar o seu nome, que aí a gente abre o microfone para poder fazer a pergunta falando. Beleza? Sintam-se à vontade aí. Nenhuma pergunta? Enviando. Marcos. Deixa eu ver os participantes. Ó, continuamos com 100 participantes aqui. Meus alunos aí, alguém pode tirar alguma dúvida aí para, né, para deixar o pessoal mais desinibido aí? Alguma dúvida? Se não tem perguntas, de duas uma. Ou todo mundo entendeu tudo, ou ninguém entendeu nada. Eu tentei ser didático, pessoal. Não sei se consegui. Pronto, ó, tem uma pergunta aqui, Marcos, ó, da Ellen, tá? Na absorção de corantes, Opa, também é estudado os níveis de olha, DQO e DBO? sim. Aqui na UAX a gente não faz isso, tá ok? Mas, obviamente, se a gente está falando de tratamento de água, tá? Então, a gente precisa estudar, né? Essa parte de oxigênio e tal. Então, isso é feito com um grupo que já tem bastante experiência lá na UFPE. Então, eles na UFPE, eles também fazem. Então, eu estou falando aqui só da parte que a gente, né, que me cabia aqui, que é a parte de produção do óxido de grafeno e tal. Mas essa parte de DQO e DBO, o pessoal lá do GPTA, lá da UFPE e também do LANSA, eles já têm, inclusive, protocolos bem definidos para avaliar isso, tá? Então, se vocês precisarem, se vocês quiserem avaliar isso para uma publicação ou para complementar a parte de adsorção e tal, para purificação da água, então esse contato deles é bem interessante, tá? O pessoal lá da UFPE, eles fazem isso, tá?
Ó, Rízia tem uma pergunta agora. Sobre os Tô vendo aqui. aerogéis. Ah, você está conseguindo ver aí? Eu abri aqui, ó. Ó, então, ó, Vamos lá. sobre os aerogéis, o senhor já sabe qual volume de solução com o corante já consegue se limpar. Ó, eu posso, é porque a gente ainda está no início, mas a gente ainda está na parte de miligrama por grama, tá? Com aerogéis, mas aí é em batelada, não é em solução contínua. A gente sabe que na literatura o pessoal já está absorvendo grama por grama. É um absurdo para a gente conseguir absorver gramas de corante com grama de material. A gente ainda está em miligrama por grama, tá ok? Mas a gente já consegue aí chegar a 200, 300, 400, tá? O nosso maior problema atualmente, tá? A adsorção a gente sabe que funciona bem com aerogel, porque o material é poroso. O nosso principal problema é a resistência mecânica desses materiais, tá? Porque como eles trabalham sob pressão, em fluxo contínuo, a gente ainda tem uma certa dificuldade em resistência mecânica, tá? É um estudo, eu até tenho uma outra apresentação que eu mostro, e aí a gente tem que variar, não sei se vocês estão conseguindo ver aí, a gente tem que variar esse percentual de agar, óxido de grafeno. A gente tem que ficar botando mais material ligante para dar resistência mecânica. Quando a gente coloca mais material ligante, que é o agar, que é o polímero, que não é tão bom em adsorção, a gente diminui um pouco a adsorção dele. Mas se a gente não coloca ele, o material não tem resistência mecânica, ok? Então é esse compromisso que é complicado. Mas a gente já está próximo do que a gente obtém com as nanofolhas, tá? De grafeno. Marcos, Vamos antes lá. da próxima pergunta, deixa eu só fazer um adendo a outra pergunta anterior lá do DQO e DBO, que eu tinha até esquecido de falar, mas lá na UAX, o professor Maurício me relembrou aqui, lá na UAX a gente já consegue fazer DBO e DQO, viu? Opa, ótima notícia, ótima Já notícia. dá para fazer. Bom, bom Tá? também, então a gente já tem disponível lá. Ó. Então, ó, outra pergunta aqui. Pedro Borba está perguntando: no quesito econômico, é mais favorável o uso do grafeno ou a forma que já utilizamos na limpeza da água? Então, esse é um conceito. Hoje em dia a gente utiliza muito, por exemplo, limpeza. São duas perguntas complicadas, né? O que é limpeza da água? A gente tem filtro caseiro aqui que limpa a água. Limpa do quê? De algumas bactérias e tal, que são moléculas maiores. Então, até um filtro de areia funciona, tá ok? Obviamente, esse filtro vai ser muito mais barato do que um filtro de grafeno. Então, eu desconheço comercialmente, tá? Que já se tenha de modo comercial filtros utilizando grafeno. Então, muito provavelmente, porque economicamente ainda não é viável, tá ok? Eu acho que a partir de alguns anos e tal, vai começar a se tornar viável economicamente, tá? O que a gente tem são projeções de que, se a gente conseguir controlar, principalmente essa parte de resistência mecânica, de porosidade, tá? E também, o problema é o seguinte, quando a gente fala em dessalinização, não só purificação, o próprio sal, ele degrada muito, sabe, essas esponjas. Então, qual é a reprodutibilidade desse material e tal? Então, quando a gente conseguir solucionar esses problemas, tá? Aí eu acho que vai ser competitivo. Mas hoje em dia é difícil, né? Competir comercialmente, por exemplo, com um filtro de carvão ativado, de areia. Mas você tem que ter em mente que esses filtros, eles também não conseguem, tá? Filtrar o que a gente quer, que são alguns corantes menores, ou então alguns sais, ou até mesmo dessalinizar a água, ok? Então, são aplicações diferentes, tá ok? Alan Igor está perguntando: a utilização de laser para se obter camadas de grafeno a partir de grafite em pó diluído em água é interessante do ponto de vista comercial? É possível fazer lentes para aplicações em laser superpotentes? Eu vou jogar essa pergunta para o pessoal de optoeletrônica, porque assim, eu não trabalho com essa área, ok? Eu sei que já existem os mais diversos estudos, tá? Realmente utilizando laser, tá? Do grafite em pó diluído em água. O problema é o seguinte, tá? Diluir grafite em água já é complicado, tá? Grafite em pó diluído em água, só essa palavra já é bem complicado, porque assim, o grafite em si é hidrofóbico, tá? Então, para diluir ele em água, eu preciso colocar um surfactante, ou então eu preciso fazer uma esfoliação. Aí eu já estou quebrando o material, tá ok? Eu sei que já existem estudos, eu também não tenho muita experiência com essa área, tá? De optoeletrônica, de laser e tal, e grafeno, eu sei que é uma área bem promissora. Agora, sim, comercialmente eu desconheço, tá ok? Comercialmente eu desconheço.
Vocês podem dar uma olhadinha até, eu vou compartilhar com vocês aqui todo o paper, tá, que fala, e também aquela parte do Graphene Flagship, porque lá tem uma descrição bem direitinha de o que tem sido feito comercialmente da parte de optoeletrônica e de eletrônica com grafeno, tá? E aí trabalhando com lasers e tal. Eu vou compartilhar com vocês, tá? Eu acho que eu posso até mostrar aqui, deixa eu ver. É exatamente aqui, ó, tá? É este paper aqui, tá? E aí ele fala da parte de optoeletrônica, tá? Especificamente, vou compartilhar com vocês, vocês podem depois dar uma olhada, tá ok? Coloca É bem interessante. o número do DOI, Marcos, que aí o pessoal pode anotar esse número e Ótimo. buscar, é mais fácil. Perfeito, vou colocar aqui. Aqui, ó. Mais alguma dúvida, pessoal? Vamos lá. Tem sim. Vamos lá. Ó. Leandro de Paula está lhe perguntando. O custo desse material para a despoluição da água acredito ser maior do que os atuais. Existe uma estimativa de durabilidade ou vida útil desse material para a despoluição? Isso é uma boa questão, porque é o que a gente sempre tem que fazer. Primeiro, a gente tem que estudar o seguinte, o que a gente tem feito nos últimos anos, tá? É ver se a tecnologia é viável, se existe interação, tentar entender essas interações. Quando a gente parte para aplicar no indústria, o que o cara quer saber é o seguinte, quanto vai custar e quando que eu vou ter que trocar esse material, entendeu? Então, o que a gente tem feito agora é testes de reprodutibilidade, entendeu? Quantas vezes eu consigo reutilizar, por exemplo, o meu filtro, ou minhas nanofolhas, entendeu? Então, testes de reuso a gente já tem, a gente consegue estimar, por exemplo, consegue reutilizar 10 vezes, qual é a perda, por exemplo, de capacidade adsortiva, tá? Que a gente tem. Agora, como eu falei, comercialmente, eu ainda realmente desconheço que tenha utilização em algum lugar do mundo, tá? Não estou nem falando aqui do Brasil, estou falando em lugares realmente onde eles já têm um estudo mais avançado dessa parte de adsorção e de aerogéis. Tá? Eu desconheço que comercialmente eles já estejam aplicados, muito provavelmente porque ainda fica com um custo e na verdade, a relação custo-benefício provavelmente ainda está abaixo do que eles utilizam atualmente, entendeu? Acho que a ideia é por aí. Tem muita área para ser estudada, mas provavelmente ainda está abaixo, tá? Ó, acho que nossa última pergunta, Marcos, tá aqui, ó. Né? Pedro Antes que o Guilherme. pessoal queira ficar mais aí, que horas são? 11 e Vai ficar 7. até Pode meia-noite. ficar. Pedro Guilherme está perguntando: o grafeno para uso em smartphones e telas, além da resistência e dobra de telas, pode influenciar na resolução ou qualidade da imagem na Ah, tela? com certeza. Até por isso que eu não lembro qual foi a empresa, que ela ia lançar um smartphone com tela flexível, mas eu acho que foi até o iPhone, né? Que a Apple que lançou um que ele realmente faz o flip, tá? Mas ela não é flexível a tela, ela simplesmente faz o flip. É exatamente esses problemas que eles ainda têm, entendeu? Com resolução. Por quê? Porque para isso, ó, a resolução e a qualidade da imagem da tela, ela vai estar totalmente atrelada à qualidade da minha folha de grafeno. Imagina, eu consegui botar em linha de produção, tá? Uma tela flexível e que à medida que eu vou fazendo, né, que eu vou flexionando, que eu vou, né, manuseando ela, a minha camada única de grafeno, que já era perfeita, ela se mantém sem defeitos, ela não tem nenhuma quebra de ligação. Qualquer defeito que haja ali vai influenciar na condutividade e vai influenciar diretamente na resolução e na qualidade de imagem. Então, eu acho que é por isso, tá, que ainda comercialmente o pessoal está hesitante em colocar isso no mercado, tá ok? É exatamente por essa dificuldade de colocar isso em produção industrial com a qualidade necessária e a resistência dessa camada de grafeno necessária, tá ok? Fazendo um parênteses aqui, os atuais telefones com telas dobráveis, né, da Samsung, da Motorola e da, acho que é Xiaomi, Huawei, não sei, eles usam polímeros condutores, não é grafeno não. Tá? Tem um aqui, ó, que eu vi até em tela, eu desconheço realmente, mas aqui, ó, olha só. Eu acho que tem um pessoal um pouquinho aqui ousado, não sei se vocês conseguem ver aí, estão conseguindo ver? Eu vou dar um zoom aqui, tá? Que é essa indústria aqui, ó.
Estão conseguindo ver? Eu estou compartilhando aqui o Ah, tá dando PDF. para ver, Marcos, tá. Ó, olha só, é uma tela flexível mesmo. É essa marca aqui, ó, Chongqing. Eu desconheço, tá? Mas já tem comercial. Eu acho que era bom testar. Alguém compra essa tela, vê se dobrando e tal, se continua com qualidade, tá? Mas tem um pessoal aqui usado que já lançou, tá? Ó, vamos lá, mais um. O pessoal agora está se empolgando. Renan Luiz está perguntando: e o grafeno no mundo militar? Ah, pois é. Então, vamos lá. Quando a gente fala em grafeno no mundo militar, tá? Eu pude ter contato, não no mundo militar, mas eu imagino que seja do interesse deles, tá? Eu vejo muito mais hoje em dia da parte de resistência mecânica, tá? Claro, a parte de eletrônicos e tal, o comercial domina mais. Mas quando a gente vai, por exemplo, para construir uma aeronave, que precisa ter ser muito mais leve, ter uma resistência maior, ou então alguma coisa que precisa até adentrar no espaço e tal, aí o pessoal tem trabalhado muito com essa parte, tá? De resistência mecânica, utilizar grafenos em compósitos para resistência mecânica. Novamente, hoje em dia o que se tem ainda são fibras e nanofibras de carbono, tá? Tem muita gente utilizando fibras e nanofibras de carbono e até de vidro. Mas a tendência é que a área militar, tá? Ela passe a usufruir mais dessas propriedades mecânicas que grafeno e óxido de grafeno incorporados a alguns polímeros, tá? Elas possam proporcionar. Eu imagino isso, tá? Que se existe, por exemplo, a área militar dos Estados Unidos e tal, eles devem estar focando nisso. Eu sei que a Airbus e a Boeing e tal, para a parte de aviação deles, eles estão focando nessa parte mecânica, tá ok? Ó, Kleber Lucas está perguntando: poderia falar um pouco sobre o carbono É, elástico e se sua pois é. produção é fácil? Eu desconheço também, eu sei que existem, como eu falei, hoje em dia a gama realmente é muito grande, né, dessa parte. Eu já ouvi falar também, mas eu prefiro não falar aqui e falar alguma besteira, tá? Eu imagino que não seja tão simples assim, tá ok? Carbono elástico. É que depende muito da ligação. Por exemplo, vou só dar um exemplo, tal, que eu conheço. Se eu pegar o grafeno monoatômico, tá? Ele é muito elástico, né? Eu consigo manusear e tal. Por quê? Porque na verdade ele só tem uma folha. A partir do momento que eu vou adicionando folhas a esse material como grafite, ele passa a ser muito mais rígido, entendeu? Ele passa a ter uma elasticidade menor. Então já fica muito mais complicado trabalhar com isso, tá ok? Então eu imagino que eles estejam falando de folhas, por exemplo, de grafenos de bem poucas camadas, que aí sim eu tenho uma certa maleabilidade e uma elasticidade, tá ok? Mas, assim, é bom procurar mais a fundo se existe algum material macroscópico e tal que já tem essas propriedades, porque eu desconheço, tá? Ele é considerado supercondutor, já que também a parte de condutividade térmica e condutividade, sim, já existem estudos a respeito disso, tá? Só que, novamente, aqui a gente está falando desse grafeno original, tá ok? O nosso grafeno aqui usado para tratamento de água e tal, não espere que esse nosso grafeno produzido aqui no nosso laboratório por oxidação química e redução ele vá ser supercondutor. Tá? O material esfoliado mecanicamente, tal, eles já têm propriedades bem interessantes, tá? Então já se tem visto a parte de supercondutividade, até com algumas dopagens e tal, já se consegue fazer. Mas não é esse material comercial e que a gente usa aqui no nosso laboratório para tratamento de água, tá ok? Ó, a Jéssica está perguntando: pretende adicionar o grafeno na massa de concreto a fim de diminuir a armação nas estruturas ou como Reforço. reforço de estruturas degradadas? Na verdade é reforço, tá ok? A gente pretende reforço mecânico mesmo, tá? A gente já tem alguns estudos, o pessoal da UFMG já tem uns estudos bem interessantes que eles introduzem uma quantidade muito pequena, tá? Não, na verdade não vamos falar de grafeno aqui, porque aí a gente está falando de nanografite, tá? A gente coloca algum pó de nanografite e por ter uma área superficial elevada, consegue funcionalizar um pouco, a gente consegue reforço mecânico para essa argamassa, tá? Então, a ideia principal é reforço mecânico mesmo, tá ok? Ó, Renan Luiz perguntando sobre o futuro da utilização do grafeno em próteses para uso em humanos. Pois é, próteses para uso em humanos. Aí a gente entra naquela parte do... Eu acho o seguinte, quando a gente fala em biocompatibilidade, é um outro nível, entendeu? Então, eu imagino que daqui a alguns anos, né, quando eles já conseguirem solucionar exatamente quais são as interações de grafeno com o corpo humano, se realmente não é um material que possa ser nocivo, entendeu? Com todo esse protocolo
já for liberado, aí eu acho que vai poder ser viabilizado. Por enquanto, o que existe hoje em dia são só estudos teóricos e projeções. Por isso que eu acho que é um pouquinho mais para frente, tá? Todo estudo, todo trabalho de não só em próteses, mas também para drogas, né, drug delivery também, que é uma parte bem interessante, que eu acho que é um pouquinho mais para frente, né, porque todo o protocolo lá da parte de quão nocivo é esse material ao corpo precisa ser publicada, precisa ser padronizada, e ainda está se iniciando isso, ok? Ana Cristina pergunta Olha, como o agora... grafeno pode reagir a algum material radioativo na água. Agora eu vou ter que dar uma... Acabei de ver a série aqui, já estou empolgado aqui. Acabei de ver a série Chernobyl aqui. Mas, olha, realmente precisa ser feito um estudo, né? Porque aí a gente já está entrando aqui na física atômica, né? Na parte de radioatividade, decaimentos radioativos. O grafeno em si, tá, pessoal? Ele é inerte, ok? O grafeno em si são só átomos de carbono, ligado? Então, a princípio, ele é inerte. Obviamente, a gente pode fazer dopagens, modificações, e aí pode ser que exista algum estudo para reação com radioatividade, tá ok? Mas, assim, eu sinceramente prefiro não opinar nisso porque eu desconheço, eu precisaria estudar exatamente que tipo de radioatividade a gente está falando, como é que se dá esse decaimento, tá? E como o grafeno poderia interagir com isso. E, sinceramente, não sei, nunca busquei na internet, até algo interessante, se já existe algum estudo em relação a isso, ok? Interação grafeno com materiais radioativos. Tá? Pode ser Mas algo promissor, hein? Mas... se for como qualquer outro material à base de carbono, na verdade, ele fica radioativo também, né? Ele não serve vai ser como até pior, né? barreira. Vai ser pior, na verdade, Por tá? exemplo, isso até é interessante. Ah, O grafite, é, né? Que não foi grafeno, foi grafite. O grafite que foi usado lá foi um dos problemas, inclusive, que provocou a explosão, né? Porque ele não, se tornou radioativo. na verdade, toda forma de carbono tem a capacidade de se tornar radioativo. Por isso que quando a gente fala de datação no tempo, né, para descobrir materiais que são antigos, a gente usa a datação do carbono 14, que é o quê? O tanto de radiação que átomos de carbono absorveram ao longo dos anos e foi decaindo. Então, eu acho que, assim, o grafeno sobre o radioativo na água, bom, provavelmente ele vai se tornar radioativo também. Agora, se vai ajudar a limpar ou não, eu acho É, que não. Eu acho que ele só vai se tornar radioativo e por você vai criar mais enquanto, um problema. Por enquanto, por, pelo menos. por enquanto, o que a gente pode dizer é que materiais de carbono são mais perigosos, porque eles, porque eles favorecem ainda mais a radioatividade. Eles se tornam radioativos e aí passam a ser contaminantes, né? É um perigo a mais, entendeu? A menos que, aí é o que eu falei, a menos que existam grafenos que sejam dopados, ou então monocamados, que aí sim consigam, sei lá, se tornando radioativo, diminuir, alguma coisa assim, entendeu? Mas a princípio, pelo que a gente conhece, é até mais perigoso, né? Ó, Marcos, vamos fechar as duas Vamos, últimas né? perguntas, beleza? As duas Vamos lá. últimas, então. Ó. Oscar Lucas pergunta: por conta da grande resistência mecânica e alta porosidade, o É, grafeno é ótimo para a utilização em implantes? novamente, já tem estudos, eu também não sou especialista nessa parte, tá, de biocompatibilidade, mas é verdade. Exatamente por essa parte de resistência mecânica e porosidade, porosidade que é complicado, né? Alta porosidade quando a gente faz o hidrogel, tá? Mas já tem estudos para transformar ele em implantes, né? Substituindo até alguns implantes poliméricos que existem hoje em dia. Mas comercialmente também eu desconheço, mas são propriedades bem interessantes, exatamente resistência mecânica e a possibilidade de se ter materiais de grafenos tridimensionais porosos, ok? Não é que o grafeno seja poroso, mas ele pode formar materiais macroscópicos tridimensionais porosos. E aí isso responde também à segunda pergunta de missões espaciais. Não sei, desconheço alguma missão espacial que utilize aerogel. Eu vejo muita aplicação de aerogel hoje em dia para remoção de poluentes, sabe? Em água, por exemplo, na água, que é remover o poluente lá do mar, aí faz uma esponja de grafeno e tal. Em missões espaciais pode ser que exista, mas eu realmente desconheço, tá ok? Bom, eu acho que assim, se vocês tiverem dúvida, pessoal, vocês podem mandar no e-mail, tá? Vou disponibilizar de novo aqui o e-mail para vocês. Isso, Deixa eu coloca ver. na tela do seu e-mail, porque quando for. Ó, é Que o seguinte, aí, pessoal, esse vídeo a gente vai estar disponibilizando no YouTube, tá? Essa palestra, hoje mesmo ainda. E aí, ó, pronto, aí vocês podem olhar de novo e ver ali o e-mail do professor Marcos e encaminhar o máximo de perguntas que vocês tiverem para ele aí, tá? Podem
encher o saco dele à vontade, aí, sem medo de ser feliz. Tá ok? Tá o contato aqui, então quem precisar pode mandar e-mail, tá ok? E eu botei até o telefone aí, ó. Eita. Não, faz parte, acontece. Joia? Ok, pessoal? Acho que é isso, né, Marcos? A gente Acho que é isso. pode Então, encerrar. obrigado, Vinícius. Agradeço aí pelo suporte. Lembrando que vai ficar disponível lá na página. Não deixem de entrar na página da UAXA, se vocês quiserem. Vai estar lá disponível toda a nossas palestras, os nossos webinários aqui, ok? Obrigado, pessoal. Obrigado pela participação, pessoal. Valeu. Até a Semana que próxima. vem temos mais palestras, viu? Lembrando que toda sexta-feira as palestras são dos professores de engenharia de materiais, tá ok? Aliás, uma sexta-feira sim, uma sexta-feira não. A cada 2 sexta-feiras a gente tem uma palestra de um professor de engenharia de materiais.